Regulamentos e normas de procedimentos do Sistema Prisional de Minas Gerais, REMP. Título 5. Do Plano de Emergência. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 706. O plano de emergência objetiva a estabelecer conceitos e procedimentos a serem adotados em situações que venham a configurar motim ou rebelião no âmbito das unidades prisionais. Parágrafo único. Os conceitos e procedimentos serão delineados de modo a propiciar um sistema operacional eficiente e capaz de auxiliar no controle das emergências oriundas de motins ou rebeliões. Seção 1. Da classificação das emergências. Artigo 707. Configura a motim o evento coletivo de perturbação da rotina da unidade prisional, em que a adesão, proporcionalmente à população carcerária, de grande número de presos, bem como dano ao patrimônio público e uso de força desproporcional à rotineira, podendo ser acionados o GIR, o COP ou a PM, de acordo com a necessidade. Parágrafo 1. É necessária a ocorrência conjunta dos pré-requisitos descritos no caput deste artigo para que o evento configure motim, ao passo que, do contrário, o evento deverá ser classificado como subversão da ordem. Parágrafo 2. A subversão da ordem caracteriza-se pela movimentação não cotidiana, individual ou coletiva, ou seja, em que não há perda de área de segurança, não havendo, portanto, necessidade de acionamento do plano de emergência. 228 Artigo 708. Configura a rebelião o evento iniciado como motim em que há a perda parcial ou total da área de segurança da unidade prisional, havendo ou não refém. Seção 2. Do Gabinete de Gerenciamento de Crise. GGC. Artigo 709. O Gabinete de Gerenciamento de Crise. GGC é núcleo colegiado constituído para fazer frente ao gerenciamento de emergências quanto à tomada de decisão em nível estratégico, bem como para apoiar as ações operacionais. Artigo 710. Os integrantes do GGC são responsáveis pela comunicação com o público externo e pela tomada de decisões nos âmbitos político e estratégico. Artigo 711. O GGC é composto pelos seguintes membros: 1. Subsecretário de Administração Prisional. 2. Superintendentes e diretores da Subsecretaria de Administração Prisional. 3. Diretor-Geral da Unidade Prisional. 4. Assessor de Informação e Inteligência da SUAP. E 5. Assessor de Comunicação da Secretaria de Estado de Defesa Social. SEDES. Capítulo 2. Da Organização da Equipe de Emergência. Artigo 712. O controle às emergências será gerido e operacionalizado pela equipe de emergência, cuja forma de organização e estruturação deverá possibilitar a execução das diretrizes prescritas neste plano de emergência. Parágrafo único. A equipe de emergência será constituída por 1. Diretor-geral. 2. Diretor de Segurança. 3. Coordenador de Segurança. 4. Secretária do Diretor-Geral. 5. Coordenador de Tráfego. 6. Diretor Administrativo. 7. Diretor de Atendimento e Ressocialização. 8. Equipe de Segurança. A. Grupo de Intervenção Rápida. B. ASPs responsáveis pelo canil. C. ASPs da Portaria de Identificação. D. ASPs de Serviço nos pavilhões 9. Equipe de Manutenção. E 10. Equipe de Primeiros Socorros. Capítulo 3. Das Atribuições. Artigo 713. No âmbito da equipe de emergência organizada e estruturada nas unidades prisionais, cada integrante terá atribuições específicas. Parágrafo único. Cada integrante que compõe a equipe de emergência, embora tendo atribuições específicas, deverá atuar de forma integrada e sincronizada uns com os outros em ambiente de cooperação mútua. Seção 1. Das atribuições do Diretor-Geral. Artigo 714.
São atribuições do diretor-geral: 1. No que se refere à preparação das equipes para atuar frente a situações de emergência, a. Garantir e apoiar o treinamento e qualificação das equipes responsáveis por atuar durante a ocorrência de uma emergência, e b. Disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários para o atendimento à emergência. 2. Quando da ocorrência da emergência, a. Ao soar o alarme ou ser avisado da emergência, o diretor permanecerá em local seguro da unidade prisional, na espera de informações advindas do diretor de segurança. B. Sendo informado da situação, assumirá o comando e tomará as decisões necessárias para auxiliar no controle da emergência. C. Constatada a gravidade do fato, avisará ao superintendente de segurança prisional e ao subsecretário de administração prisional da ocorrência e das providências em andamento. D. Autorizar, quando necessário, auxílio de apoio externo como COP, GIR de outra unidade prisional ou da Polícia Militar e, mediante autorização do GGC, comunicar-se com a imprensa sobre o ocorrido. F. Mediante autorização do GGC, autorizar filmagem e fotografias da emergência. E G. Receber do diretor de segurança o relatório padrão de análise da emergência. Tomar as providências que se façam necessárias, e encaminhá-lo, imediatamente, à Diretoria de Segurança Interna da SP. Seção 2. Das atribuições do diretor de segurança. Artigo 715. São atribuições do diretor de segurança: 1. No que se refere à preparação das equipes para atuar frente a situações de emergência, a. Coordenar os testes simulados de situações de emergência e a avaliação de sua eficácia. B. Apoiar as áreas na elaboração e implementação dos procedimentos específicos para atendimento à emergência. E C. Disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários para o atendimento à emergência. 2. Quando da ocorrência da emergência, a. Ao soar o alarme ou ser avisado da emergência, dirigir-se ao ponto de referência para encontro das equipes para inteirar-se da situação adotando os seguintes procedimentos: 1. Certificar-se da presença do coordenador de segurança, bem como das demais equipes, e 2. Adotar as medidas técnicas operacionais e administrativas necessárias ao controle da emergência. B. Informar o diretor-geral da situação e das providências já tomadas, bem como alinhar os procedimentos a serem adotados. C. Dar suporte às unidades de auxílio externo no que se refere ao combate a emergência. D. Controlada a emergência, determinar procedimento de vistoria do local da ocorrência, bem como realização de revista nos presos envolvidos, no intuito de detectar possíveis irregularidades, e auxiliar na identificação das causas da emergência e na elaboração do relatório padrão de análise da emergência. E F. Encaminhar o relatório padrão de análise da emergência ao diretor-geral para conhecimento e providências. Seção 3. Das atribuições do coordenador de segurança. Artigo 716. São atribuições do coordenador de segurança quando da ocorrência da emergência: 1. Ao soar o alarme ou ao ser avisado, dirigir-se ao local da emergência para inteirar-se e avaliar a situação. 2. Coordenar as ações das equipes de segurança. 3. Autorizar, quando necessário e oportuno, a atuação da equipe de primeiros socorros e de manutenção envolvidas durante a emergência. 4. Identificar o tipo de emergência ocorrida e a extensão dos acontecimentos, verificando: a. Se a participação dos presos é parcial ou geral. B. Se está localizada nas celas e ou nos pátios. C. Se está restrita a um pavilhão, galeria, ala. D. Localização da equipe de trânsito interno. E. Existência de reféns e ou vítimas. 5. Informar ao diretor de segurança a situação e extensão da emergência, bem como dar ciência das alegações e reivindicações dos presos. 6. Autorizar, caso aplicável, que a equipe de segurança adote as primeiras medidas de combate a princípios de incêndio. 7. Subsidiar negociação entre os presos e o diretor-geral e ou diretor de segurança. 8. Controlada a emergência, determinar a revista nos presos.
b. Vistoria na cela dos presos e no pavilhão. C. Retirada e ou condução dos presos às celas. D. Assistência aos feridos pela equipe de primeiros socorros. E. Realização, se necessário, de reparos pela equipe de manutenção. 11. Elaborar o relatório padrão de análise da emergência, conforme anexo XIV, e encaminhar ao diretor de segurança. Seção 4. Das atribuições da secretária do diretor-geral. Artigo 717. São atribuições da secretária do diretor-geral quando da ocorrência da emergência: 1. Receber orientações do diretor-geral. 2. Dirigir-se ao local destinado para funcionar como central de comunicação e assumir o telefone. 3. Controlar as ligações externas, permitindo somente aquelas relativas à emergência e as solicitadas pelos demais coordenadores. 4. Receber as comunicações externas e transferir aquelas relativas à emergência. E, para aquelas que não se relacionam à emergência, informar a impossibilidade do momento. E 5. Manter o fluxo de comunicação livre. Parágrafo único. A secretária do diretor-geral deverá manter sempre à mão relação de telefones de emergência, de modo a propiciar máxima agilidade em caso de solicitação de apoio de unidades externas como COP, PMMG, SAMU e Corpo de Bombeiros. Seção 5. Das atribuições do coordenador de tráfego. Artigo 718. É responsabilidade do coordenador de tráfego orientar e assegurar que os motoristas estacionem os veículos sempre de frente para a saída, de modo a facilitar, caso necessário, uma rápida evacuação da área de abrangência da emergência. Artigo 719. Quando da ocorrência da emergência são atribuições do coordenador de tráfego: 1. Ao soar o alarme, ou sendo solicitado, encaminhar-se ao ponto de referência para encontro das equipes, e 2. Receber as orientações do diretor de segurança e, após sua autorização, a. Informar aos motoristas da situação de emergência, e b. Orientar aos motoristas, quando aplicável, que retirem, de forma calma e ordeira, os seus veículos da área de risco, retirando primeiramente os leves e posteriormente os pesados. Seção 6. Das atribuições do diretor administrativo. Artigo 720. São atribuições do diretor administrativo e ou do diretor de atendimento ao preso quando da ocorrência da emergência: 1. Ao soar o alarme, ou sendo solicitado, encaminhar-se ao ponto de referência para encontro das equipes. 2. Receber orientações do diretor de segurança e, após sua autorização, a. Viabilizar a retirada de servidores e outras pessoas da área administrativa. B. Retornar, caso autorizado, às instalações administrativas para fazer a checagem em todas as salas de modo a garantir a evacuação total. E c. Retornar ao ponto de referência para encontro das equipes, viabilizando a manutenção da calma e da ordem. Seção 7. Das atribuições da equipe de segurança. Subseção 1. Do Grupo de Intervenção Rápida. Artigo 721. O Grupo de Intervenção Rápida GIR integra a equipe de segurança e tem como atribuições: 1. Ao soar o alarme, ou sendo solicitado, dirigir-se de imediato ao local exato da ocorrência e verificar o tipo de emergência. 2. Quando se tratar de motim, a. Solicitar ao coordenador de segurança, se necessário, o apoio da equipe do canil e de outros recursos adicionais. B. Conter a ação dos presos de modo a controlar a emergência. D. Manter o diretor de segurança informado das medidas adotadas, e, controlada a emergência, apoiar os procedimentos de revista nos presos, nas celas e demais locais. 4. Quando se tratar de rebelião, a. Isolar a área estabelecendo perímetro de segurança. B. Monitorar a movimentação dos presos até a chegada do COP ou polícia militar. C. Atuar, quando autorizado, sob a orientação do COP ou polícia militar. E d. Manter o diretor de segurança informado das medidas adotadas. Subseção 2. Das atribuições dos ASP sinófilos. Artigo 722.
Os ASPs sinófilos integram a equipe de segurança e têm como atribuições: 1. Ao soar o alarme providenciar, de imediato, os equipamentos de segurança necessários e disponíveis e permanecerem a postos. 2. Dirigir-se, quando solicitado, ao ponto de referência para encontro das equipes. E 3. Atuar, quando solicitado, de forma sincronizada e alinhada com os demais integrantes da equipe de segurança. Subseção 3. Das atribuições dos ASPs da Portaria de Identificação. Artigo 723. Os ASPs da Portaria de Identificação integram a equipe de segurança e têm como atribuições: 1. Permitir somente a entrada de integrantes da equipe de emergência, autoridades das sedes, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, COP, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar ou SAMU. 2. Mediante autorização do Diretor-Geral, permitir a entrada de servidores do sistema prisional. E 3. Executar, quando aplicável, procedimentos de vistoria ou revista. Subseção 4. Das atribuições dos ASPs de serviço nos pavilhões. Artigo 724. São atribuições dos ASPs de serviço nos pavilhões. Alas galerias integram a equipe de segurança e têm como atribuições: 1. Quando se tratar de motim, a. Acionar o alarme ou comunicar, via HT, ao líder de equipe. B. Quando houver risco iminente à sua vida e ou integridade física, sair do pavilhão ala galeria e trancar os acessos. C. Identificar, se possível, o tipo de reivindicação, bem como o líder da movimentação dos presos. E D. Em situações que não coloquem em risco iminente a vida e ou integridade do ASP. 1. Acionar o alarme ou comunicar, via HT, ao líder de equipe. 2. Permanecer dentro da gaiola. 3. Identificar, se possível, o tipo de reivindicação, bem como o líder da movimentação dos presos. 4. Após a chegada da equipe acionada, informar a situação. 5. Permanecer no local e dar apoio quando solicitado. E 6. Encerrada a emergência, prestar informações a fim de subsidiar a elaboração do relatório padrão de análise da emergência. 2. Quando se tratar de rebelião, a. Acionar o alarme ou comunicar, via HT, o líder de equipe. B. Verificar a gravidade e extensão da emergência. C. Retirar os servidores e outras pessoas que estejam na área de risco. D. Não sendo possível a retirada das pessoas, sair da área de risco e trancar os acessos. E identificar, se possível, o tipo de reivindicação, bem como o líder da movimentação dos presos. F. Após a chegada da equipe acionada, informar a situação. G. Permanecer no local e dar apoio, quando solicitado. E H. Encerrada a emergência, prestar informações a fim de subsidiar a elaboração do relatório padrão de análise da emergência. Subseção 5. Dos demais ASPs da equipe de segurança. Artigo 725. São atribuições dos demais ASPs da equipe de segurança: 1. Ao soar o alarme, ou ao ser solicitado, providenciar de imediato os equipamentos de segurança necessários e disponíveis. 2. Apresentar-se no ponto de referência para encontro das equipes e verificar o tipo de emergência. 3. Quando se tratar de motim, a. Identificar o local exato e a extensão da emergência e verificar se houve a total retirada de servidores e outras pessoas estranhas ao procedimento de intervenção. B. Solicitar, se necessário, recursos adicionais ao coordenador de segurança. C. Conter, mediante autorização do diretor-geral, a ação dos presos de modo a controlar a emergência. D. Controlada a emergência, apoiar os procedimentos de revista nos presos, nas celas e demais locais indicados pelo coordenador de segurança. E manter o diretor de segurança informado das medidas adotadas visando ao controle da emergência. 4. Quando se tratar de rebelião, a. Isolar a área estabelecendo perímetro de segurança. B. Evitar que a rebelião se propague a outras áreas da unidade prisional. C. Manter o diretor de segurança informado das medidas adotadas. D. Monitorar a movimentação dos presos até a chegada do COP ou polícia militar. E
Dar suporte, quando autorizado, às unidades de auxílio externo, e F. Controlada a emergência, realizar os procedimentos de revista nos presos, nas celas e demais locais indicados pelo coordenador de segurança. Seção 8. Das atribuições da equipe de manutenção. Artigo 726. A equipe de manutenção será formada por servidores qualificados, aptos a atuarem, quando solicitado, em situações que requeiram habilidades em áreas diversas, tais como 1. Elétrica e hidráulica predial, 2. Serralheria e marcenaria, e 3. Alvenaria e outras áreas correlatas. Artigo 727. São atribuições da equipe de manutenção: 1. Ao soar o alarme, ou ao tomar conhecimento, permanecer de prontidão para, caso seja solicitada, apresentar-se no ponto de referência para encontro das equipes portando ferramentas e recursos pertinentes à área de atuação. 2. Receber orientações do coordenador de segurança. 3. Solicitar, quando for o caso, ferramentas e materiais necessários à operação ou serviço. 4. Efetuar, quando solicitado, corte ou restabelecimento do fornecimento de energia e ou água. E 5. Indicar os danos causados à estrutura física da unidade prisional, bem como o tempo necessário à realização do serviço, de modo a subsidiar com informações relevantes o procedimento de elaboração do relatório padrão de análise da emergência. Seção 9. Das atribuições da equipe de primeiros socorros. Artigo 728. A equipe de primeiro socorro será composta por servidores com formação específica na área de saúde ou com qualificação para atuarem em procedimentos de resgate e primeiros socorros e poderá ser integrada por 1. Médicos ou enfermeiros, 2. Técnicos e ou auxiliares de enfermagem, e ou 3. Servidores com qualificação e certificação. Artigo 729. São atribuições da equipe de primeiros socorros: 1. Ao soar o alarme, ou sendo solicitada, apresentar-se no ponto de referência para encontro das equipes. 2. Prestar assistência quando autorizado e cuidando para não comprometer o trabalho da segurança. A. Nas situações de maior gravidade, prestar os primeiros socorros e encaminhar para atendimento hospitalar. E B. Conforme seja o grau de complexidade de cada caso, iniciar os procedimentos básicos e acionar o Corpo de Bombeiros e ou SAMU. 3. Auxiliar, quando solicitado, as equipes do Corpo de Bombeiros e ou SAMU. Seção 10. Das atribuições dos servidores não integrantes da equipe de emergência. Artigo 730. São atribuições dos servidores não integrantes da equipe de emergência: 1. Ao soar o alarme, não entrar em pânico. 2. Desligar, se possível, os aparelhos eletroeletrônicos e apagar as luzes. 3. Não usar o telefone, de modo que todas as linhas permaneçam livres. 4. Sempre que possível, aguardar orientações quanto à forma de proceder. 5. Se estiver com algum visitante, ajuda-lo a manter a calma e providenciar o deslocamento em direção à saída. E 6. Deixar as dependências da unidade prisional de forma calma e ordeira. Capítulo 4. Do ponto de referência para encontro das equipes. Artigo 731. Para organizar as operações frente a situações de emergência será definido um ponto de referência para o encontro das equipes de segurança, de manutenção, de primeiros socorros, de tráfego, de comunicação e de serviços de apoio de mais integrantes da equipe de emergência. Parágrafo 1. O ponto de referência de que trata o caput deste artigo é local estratégico e seguro para encontro dos integrantes da equipe de emergência. Parágrafo 2. O ponto de referência será definido levando-se em consideração as características físicas de cada unidade prisional. Capítulo 5. Dos recursos e equipamentos. Seção 1. Dos recursos e equipamentos da equipe de segurança. Artigo 732.
A direção da unidade prisional deverá tomar todas as medidas ao seu alcance, em conformidade com os princípios que regem a administração pública, para prover aos integrantes da equipe de emergência os recursos e equipamentos necessários ao desempenho satisfatório de suas atribuições. Parágrafo único. Cada integrante será responsável por cuidar e zelar pelo correto emprego e utilização dos recursos e equipamentos que lhe tenham sido confiados, sob pena de responsabilização nas esferas criminal ou administrativa. Subseção 1. Dos recursos e equipamentos de uso do Grupo de Intervenção Rápida. GIR. Artigo 733. São recursos e equipamentos de uso do GIR: 1. Rádio HT, 2. Lanterna, 3. Tonfa, 4. Capacete antitumulto e ou balístico, 5. Óculos táticos, 6. Colete balístico, 7. Caneleiras, joelheiras e cotoveleiras, 8. Máscara de gás, 9. Escudo antitumulto e ou balístico, 10. Arma portátil com bandoleira, arma longa que requer uso das duas mãos para operar, 11. Arma de choque, 12. Arma de porte, arma curta que requer uso apenas de uma mão para operar quando em área externa, 13. Algemas, 14. Espargidor, e 15. Granadas, munições químicas e não letais. Parágrafo único. A disponibilização dos recursos e equipamentos elencados nos incisos deste artigo respeitará as limitações próprias de cada unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas à Diretoria de Apoio Logístico da SP para providências possíveis e ou cabíveis. Subseção 2. Dos recursos e equipamentos de uso dos ASPs da Portaria de Identificação. Artigo 734. São recursos e equipamentos de uso dos ASPs da Portaria de Identificação: 1. Rádio HT, 2. Telefone, 3. Computador com acesso ao Infopen, 4. Algemas, 5. Tonfas, 6. Colete balístico, 7. Arma curta, e 8. Arma longa. Parágrafo único. A disponibilização dos recursos e equipamentos elencados nos incisos deste artigo respeitará as limitações próprias de cada unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas à Diretoria de Apoio Logístico da SP para providências possíveis e ou cabíveis. Subseção 3. Dos recursos e equipamentos de uso dos ASPs de serviço nos pavilhões. Artigo 735. São recursos e equipamentos de uso dos ASPs de serviço nos pavilhões alas galerias: 1. Rádio HT, 2. Tonfas, 3. Algemas, e 4. Colete balístico. Parágrafo único. A disponibilização dos recursos e equipamentos elencados nos incisos deste artigo respeitará as limitações próprias de cada unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas à Diretoria de Apoio Logístico da SP para providências possíveis e ou cabíveis. Subseção 4. Dos recursos e equipamentos de uso dos demais ASPs da equipe de segurança. Artigo 736. São recursos e equipamentos de uso da equipe de segurança: 1. Rádio HT, 2. Algema e suas respectivas chaves, 3. Tonfa, 4. Colete balístico. 5. Equipamentos de combate a incêndio: A. Hidrantes, B. Mangueiras, C. Lances de mangotes, D. Esguichos reguláveis, e extintores de incêndio com carga de água e de pó químico. Parágrafo único. A disponibilização dos recursos e equipamentos elencados nos incisos deste artigo respeitará as limitações próprias de cada unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas à Diretoria de Apoio Logístico da SP para providências possíveis e ou cabíveis. Seção 2. Dos recursos e equipamentos de uso da equipe de primeiros socorros. Artigo 737. A equipe de primeiros socorros fará uso dos recursos e equipamentos necessários e disponíveis na unidade prisional, de modo a propiciar que os atendimentos sejam realizados de forma satisfatória. Parágrafo único.
A disponibilização dos recursos e equipamentos de que trata o caput deste artigo respeitará as limitações próprias de cada unidade prisional, sendo que tais limitações deverão ser, prontamente e formalmente, comunicadas à Diretoria de Saúde e Atendimento Psicossocial da SAP para providências possíveis e ou cabíveis. Seção 3. Dos recursos e equipamentos de uso da equipe de manutenção. Artigo 738. A equipe de manutenção deverá ter sempre à mão as ferramentas e outros equipamentos necessários à realização de serviços próprios da sua área de atuação. 239. Parágrafo único. Os profissionais integrantes da equipe de manutenção zelarão pela conservação das ferramentas e equipamentos colocados à sua disposição, sob pena de responsabilização nas esferas administrativa e ou criminal. Capítulo 6. Do Relatório Padrão de Análise da Emergência. REPAE. Artigo 739. Ao término da emergência, as equipes envolvidas deverão se reunir para procederem à elaboração do REPAE, conforme anexo 14 artigo 740. O REPAE deverá ser imediatamente encaminhado às superintendências de segurança prisional, de articulação institucional e gestão de vagas, de atendimento ao preso, bem como assessoria de informação e inteligência. Parágrafo único. Caberá à Diretoria de Segurança Interna da SPI classificar o evento, nos termos